E depois do grupo radical Hamas soltar 4 mulheres soldados israelenses no último sábado, como vimos na reportagem, a Casa Branca comemorou e afirmou que o presidente Donald Trump foi quem garantiu a libertação. Para a gente repercutir essa afirmação do governo norte-americano, temos conosco hoje aqui no Jornal da Manhã ao vivo o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio. Professor, muito bom dia para você. Obrigada novamente por nos atender. A gente já começa te perguntando, portanto, se existe de fato alguma relação entre os desdobramentos do acordo de cessar-fogo em Gaza e o novo governo de Donald Trump. Soraya, bom dia Marcelo, bom dia a todos. Sim, inexoravelmente existe aqui uma influência significativa do recém-impossado governo Trump. Nós devemos lembrar que, primeiramente, o governo Netanyahu e o próprio Netanyahu têm um alinhamento, uma aproximação em termos ideológicos, históricos, com Trump, que vem desde o seu primeiro governo Trump, uma visão mais nacionalista, uma visão mais conservadora. E, no outro ponto, o próprio governo Trump se mostra comprometido a estabilizar o palco político mundial, que nos últimos anos se mostrou um tanto conturbado. Isso em função de uma própria visão ideológica de Trump. Trump se assenta na sua política externa em duas tradições de política externa norte-americana, que é a tradição jacksoniana e a tradição hamiltoniana. A tradição jacksoniana, que se reporta ao presidente Jackson, que defende a ideia da estabilidade e da segurança interna e externa norte-americana como condição dos Estados Unidos se afirmarem como hegemon. Em contrapartida, segurança pressupõe exercício da expansão dos interesses políticos e econômicos norte-americanos. E aqui está a tradição hamiltoniana. Então, nós observamos que já, ainda na fase de transição, o governo Trump age no compromisso de estabilizar a relação no Oriente Médio e mais à frente veremos também em outras regiões. Professor, bom dia. A gente sabe que é uma situação complicadíssima, histórica lá naquela região e agora houve todo o agravamento do grupo terrorista Hamas, aquele ataque de 7 de outubro do ano passado, evidentemente. Toda essa situação, 15 meses que nós estamos chegando justamente aí agora. O senhor falou em estabilização. Como poderá haver essa estabilização? Então, os dois estados lá, Israel, Palestina, como que poderia haver uma situação aí política, administrativa, os organismos internacionais, os Estados Unidos, como é que o senhor avalia para que possa haver uma mudança de fato aí? A gente sabe que vai ficar muita desconfiança de ambas as partes, mas o que poderia trazer essa estabilização? Marcelo, a ideia do Estado palestino ainda, ao meu ver, está distante. É uma promessa ou um objetivo difuso. O que observamos é que os Estados Unidos e a comunidade internacional, inicialmente ocidental, europeia, e outras forças irão se empenhar na reconstrução da faixa de Gaza. E, em contrapartida, nós temos que observar o processo de fortalecimento ou não da autoridade palestina, que hoje tem apenas, vamos dizer, ação política e mitigada na Cisjordânia. É a autoridade palestina que está sob controle tradicional do Al-Fatah, um movimento antagônico ao Hamas. Volto a insistir, o processo de cessar-fogo se tornou inexorável por dois motivos. Se isso não acontecesse, o Hamas estava, vamos dizer, destinado a ter sua ação sensivelmente prejudicada. Lideranças mortas, uma geração de, vamos dizer, de ativistas
do Hamas, de componentes do Hamas exterminados. Então, o Hamas é uma questão de sobrevivência do Hamas a curto e a médio prazo. E, em contrapartida, por parte de Israel, a pressão norte-americana. Lembrando, é imprescindível a estabilidade no Oriente Médio para que se restaure o pacto abraâmico entre Israel e os países sunitas da Península Arábica, entre eles a Arábia Saudita e países satélites da Arábia Saudita, para se viabilizar a rota da seda ocidental, que é muito importante para os projetos econômicos americanos. Professor, nossos comentaristas Acácio Miranda e Sérgio Zagarino também vão participar dessa entrevista, começando pela pergunta do Acácio. Professor, bom dia. Desde o começo do conflito, desde os ataques terroristas praticados pelo Hamas, há uma questão de fundo que é discutida, que é a situação política do Benjamin Netanyahu. Antes dos ataques terroristas, ele enfrentava algumas dificuldades internas, mas por conta do conflito, entendeu-se por bem em Israel mantê-lo no poder. Agora que a situação vai esfriando, a gente sabe que não é o fim do conflito, mas ela vai esfriando. De que forma o senhor enxerga a manutenção dele no poder? Há uma tendência pela manutenção ou não há, neste momento, uma tendência pela manutenção do Benjamin Netanyahu no poder? Meu caro, como você mesmo lembrou, os dois fatores críticos aqui, que é a questão das acusações de corrupção, desvios de interesse por parte do Netanyahu, mais o seu tensionamento com a Suprema Corte israelense, são, vamos dizer, a causa e o fim de todo esse processo, porque o Hamas, o Irã, entre outras forças, se mobilizaram naquele momento, 7 de outubro, aquele momento de fragilização clara política do Netanyahu e do seu governo, para agir, e isso gerou um refluxo, um processo contrário a tudo aquilo que se esperava. Com o arrefecimento do conflito, realmente Netanyahu começa a se preocupar na manutenção do governo. Tanto que nós percebemos que, com o cessar-fogo, algumas forças políticas de nacionalismo religioso dentro de Israel já o que se descompatibilizaram do governo. Entretanto, se comprometeram a não agir contrariamente contra a destituição do Netanyahu. Isso mostra uma tentativa de composição do governante israelense para o quê? Se manter no poder e evitar, vamos dizer aí, uma responsabilização por essas medidas e acusações. Mas esse processo não será infinito. Haverá um momento que Netanyahu não suportará mais. Nada é para sempre. Professor, a pergunta de $1 bilhão. Quem ficará sob a responsabilidade política administrativa da faixa de Gaza agora, com esse cessar-fogo? Meu caro, é a pergunta de $1 bilhão mesmo, porque realmente o projeto da comunidade internacional é a restauração da autoridade palestina, liderança do Al-Fatah, de uma composição de forças onde se fortalece o Al-Fatah, que historicamente foi mitigado não só por problemas de disputa interna de poder, como clássicas acusações de corrupção, desvio de finalidades e assim por diante. E, obviamente, existe uma desconfiança não só do governo israelense atual, como em relação à sociedade israelense. A sociedade desconfia da capacidade de agir da autoridade palestina. Então, aqui nós temos ou a opção de uma retomada de controle da autoridade palestina, ou, em último caso,
numa questão mais crítica ali, uma gestão por parte da comunidade internacional, mas na prática ali vai ficar sobre uma gestão aos olhares, vamos dizer, securitários, intervencionistas das próprias forças israelenses, que vem ali uma região em potencial perigosa à segurança de Israel. Agora, professor, a maneira como essa libertação se deu, ela foi feita de um rito até diferente da última semana, né? Então, assim, a gente vê nas imagens, não sei se a gente tem até para repercutir, para que a gente possa analisar, essas reféns, elas chegam e são colocadas ali numa espécie de palco, né? Então, elas acenam para uma população, uma plateia praticamente, né? A gente vê nas imagens, tem muita gente assistindo a chegada delas, né? Elas sobem, então, aí no palco, acenam para esse público. A gente percebe também que tem representantes do Hamas armados ainda, mascarados, e até conversando com outros especialistas, né? Eles entendem que isso é uma forma de mostrar que eles ainda estão no poder, né? É a força do grupo ainda, mesmo com esse cessar-fogo. Eu queria que você trouxesse a sua análise também diante desse rito, né? Dessa logística de libertação dessas reféns nesse caso, e se você ainda enxerga riscos elevados de que o conflito possa se escalar mesmo com esse acordo de cessar-fogo. Soraya, é um evento midiático. Inclusive, quando, não é só neste caso, a gente pega a história, trocas de reféns, trocas de prisioneiros políticos entre países, né, conflituosos, entre países em tensionamento. Isso acontecia muito na época da Guerra Fria também, isso acontecia em países, em conflitos como o do Irã e do Iraque, que querem o quê? Que essas trocas visam mostrar alguns elementos. O primeiro deles, por parte do Hamas, é tentar modificar de alguma maneira a imagem do Hamas para o mundo. Ou seja, eles estão entregando os reféns, ou as reféns, no caso, sãs, né, saudáveis, íntegras, tentando mostrar que eles respeitam de alguma maneira a integridade dos reféns. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, querem mostrar para o mundo e para Israel que tem força, que ainda tem gás, que tem virilidade, e quer mostrar para o seu público palestino, que de alguma maneira venceram. De alguma maneira, as suas condições estão sendo o quê? Estão sendo acatadas. Então, esses são os 3 elementos. Sobre o conflito, Soraya, a gente observa que há o quê? Um respeito sobre as condições, com alguns exercícios de uso de força modulados e, abre aspas, justificados, mas nós estamos vendo também o quê? Ações de Israel se voltando para a Cisjordânia, para Jenin, que também é um foco de abrigo de agentes insurgentes. Né? Inclusive, houve manifestação da autoridade palestina sobre isso. Só que as ações estão sendo tratadas como ações de segurança e ações policiais. Então, o que nós vamos ver, pelo menos agora a curto prazo, são modulações de ação de força, de ação de violência. Eu ainda acredito que o governo americano vai afiançar e vai pressionar por o quê? Por um arrefecimento de força em relação ao conflito iniciado em outubro do ano passado. Justamente ainda nessa linha, né, professor,
A gente acompanhou, então, a gente já falou sobre a influência do Trump, dos Estados Unidos nesse processo, e também houve o protagonismo muito do Egito e do próprio Catar também nas discussões aí, a apresentação, inclusive, do acordo, do cessar-fogo. Quais outras lideranças e também países podem aí contribuir nessa questão por uma estabilização? Marcelo, então vamos lá. Egito e Catar fizeram um papel imprescindível de mediação, de composição. Deve-se sempre o quê? Responder a seguinte pergunta: por que Catar e Egito? Nós devemos primeiramente lembrar que o Catar é o país que abriga um movimento de insurgência político, de islã político sunita, chamado Irmandade Muçulmana, no qual esse movimento nasceu no Egito, em 1921, aproximadamente. Por que estou dizendo da Irmandade Muçulmana? Porque o Hamas é o braço palestino da Irmandade Muçulmana, ele nasce da Irmandade Muçulmana. Então, essa composição. E o Egito tem um papel muito importante porque ele tem diálogo com Israel, desde o acordo de Camp David, né? No finalzinho da década de 70, início da década de 80, nós vamos o quê? Ver uma aproximação do Egito com Israel. Isso, inclusive, custou a vida do presidente egípcio na época, era o Anwar Sadat, né? Então, essa aproximação. Então, eles têm esse papel importantíssimo. E, obviamente, existem outros países interessados, inclusive, para o seu futuro econômico. Eu estou falando dos países do Golfo, que pode ter uma importante contribuição nisso, e a própria Arábia Saudita. Por que digo isso? Porque eles têm interesses econômicos aonde envolverá a ação de Israel, que são os chamados pactos abraâmicos. Então, nós temos essa composição. Temos que observar qual será a postura da Turquia num futuro próximo, sendo que a Turquia está com seus próprios problemas na fronteira com a Síria, em função do novo regime estabelecido, e temos que ver quais são as posturas dos países da região em relação ao refluxo de poder do Irã e a intensificação de alinhamento do Irã com a Rússia. Então, esses são os pontos que têm que ser levantados. Danilo Porfírio, professor de Relações Internacionais, conversando conosco nessa edição de domingo aqui do Jornal da Manhã. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Ótimo dia por aí. Muito obrigado a todos e bom domingo. Obrigada.